Jeremias 18. O título do sermão de hoje é Como Vasos na Mão do Oleiro. Jeremias 18, nós vamos ler do 1 ao 6. Em seguida você pode se assentar. Eu vou me valer depois de outras leituras. Aí nós vamos caminhando pela escritura aí. Jeremias 18, do 1 ao 6. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pode se assentar. É uma passagem bíblica muito peculiar, irmãos, que ilustra com muita sensibilidade o relacionamento de Deus com o salvo, como Deus trata a sua igreja, como Deus trata cada cristão. Nós vamos ver, quero tentar transmitir para vocês nesse sermão, o que é que Deus espera daqueles que são chamados, o que é que Deus espera daqueles que se põem como vaso nas suas mãos. Primeira coisa que nós temos que entender nessa passagem é um fato verídico. E Deus utilizou esse fato para falar com Jeremias. Deus falou na antiguidade de muitas maneiras. Falou diretamente, através de aparições, como Moisés no Monte Horebe, por exemplo. Falou através de visões, como a visão do Vale de Ossos Secos. E falou através de inspiração, como nós vemos nesse texto. Deus levou Jeremias a observar o trabalho daquele oleiro e revelou a Jeremias como Deus trabalhava na vida de Israel, da mesma maneira que o oleiro trabalhava o vaso nas rodas. A simbologia do vaso, irmãos, vaso ou utensílio, significa serviço. Dizer que nós somos vasos de Deus significa que nós estamos à disposição e a serviço da vontade de Deus. Todo vaso serve a um propósito. Todo utensílio, a palavra vaso é uma palavra genérica para utensílio. Todo utensílio tem a sua serventia. Uns têm serventias mais nobres e outros menos nobres. Mas todo utensílio que você tem na sua casa, ele tem o seu propósito. Se não, é quinquilharia. Se você tem um utensílio na sua casa, guardado em algum lugar, que não é útil, é quinquilharia. Aí sabe o que você faz? Bate uma foto, coloca no OLX e desapega. Mas tudo que você tem, que está à sua disposição, um talher, um prato, uma panela, um jarro, tudo isso tem a sua serventia. Se nós nos reconhecemos como vasos na mão de Deus, significa que nós somos úteis a cumprir um propósito segundo a vontade de Deus. Isso fala para nós do valor do vaso. Um vaso pode ser valorizado de duas formas: pela sua composição ou pelo seu conteúdo. O vaso pode ser feito de um material nobre ou o que ele leva pode ser nobre. Quanto mais nobre é o vaso, mais desprezível é o seu conteúdo, a ponto de haver vasos de decoração que não tem nada dentro. Só a peça por si só já cumpre o propósito, já recebe a honra que é atribuído. Mas quanto mais simples for o vaso, mais importância se dá ao seu conteúdo. O crente deve desejar sempre ser um vaso de barro. Por quê? Para que a unção de Deus,
o óleo precioso de Deus que há dentro dele seja valorizado. Como João Batista disse, lá em João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. Então, o cristão, irmãos, ele é um vaso, como esse vaso da visão de Jeremias. Um vaso de barro. Ele é um vaso, mas o que tem valor é aquilo que há dentro dele. É o Espírito Santo de Deus. O nosso ser corruptível, nós estamos vestidos de uma carne que é corruptível. De uma carne que tem desejos que são corruptíveis. E esse nosso ser corruptível precisa estar cheio do Espírito Santo. Um crente que não é cheio do Espírito Santo, ou seja, não é dirigido pelo Espírito Santo, não é governado pelo Espírito Santo, é uma quinquilharia. Um crente que não tem o óleo precioso, o símbolo do Espírito Santo, dentro de si, ele está ocupando espaço na prateleira. A Bíblia diz que há 2 tipos de vaso. Romanos 9, 21 a 24. O apóstolo Paulo vai nos falar de 2 tipos de vaso. Romanos 9, 21 a 24 diz: ou não tem o oleiro poder sobre o vaso, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Eis que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre judeus, mas também dentre os gentios. Então, Paulo está dizendo que todos os vasos, todos os homens são feitos por Deus para servir a um propósito. E existem 2 tipos de vaso, 2 tipos de seres humanos. Vasos de honra, que são as pessoas que respondem ao chamado de Deus. Por exemplo, Noé. Noé vivia numa sociedade totalmente corrompida, mas a Bíblia diz que Noé era um homem bom e amava muito a Deus. E quando Deus o chamou e disse: olha, Noé, você vai construir um barco, uma arca, uma caixa de madeira, e eu vou trazer uma chuva para destruir toda a alma vivente da terra. Você imaginou um homem cortando madeira, preparando a arca durante 100 anos. A arca de Noé foi um projeto grandiosíssimo. Uma caixa de madeira com repartições, com uma porta lateral, com uma janela, com divisões em 3 andares, para salvar a si e a sua família e um casal de cada animal que Deus enviou até ele. Foram 100 anos. 100 anos. Pregando o juízo de Deus. Anunciando a salvação. E como Jesus disse, aqueles homens comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que a porta da arca se fechou e a chuva caiu e destruiu a todos, menos a Noé e a sua família. Então Noé era um vaso de honra. Abraão atendeu ao chamado de Deus. Ele morava em Ur dos Caldeus, mais ou menos onde hoje é o Iraque. Ele saiu de Ur e foi à Palestina habitar com seu pai. E ali Deus disse: sai da tua terra, da casa dos teus familiares, e vai a uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, Abraão sair da terra em que ele habitava para peregrinar o deserto da Palestina, não é como hoje em dia. Nós temos o exemplo, a irmã Salete,
que o Diego recentemente foi para os Estados Unidos. Por quê? Porque diariamente eles podem se falar, eles podem se ver, conversar em viva voz. Naquela época de Abraão, se eu me mudasse de Jaú para capital, São Paulo, eu talvez durante meses, talvez durante anos, não veria os meus familiares. E Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, a peregrinar com toda a sua caravana, todos os seus criados, todos os seus bens. Não era uma viagem fácil de fazer de volta de 6 em 6 meses. Era uma viagem em que ele saiu de lá e talvez nunca mais voltaria a ver seu pai, nunca mais voltaria a ver seus irmãos, nunca mais voltaria a ver os seus familiares, a ponto de, na sua velhice, quando precisou trazer uma esposa para Isaac, ele chamou o seu moço, pediu para que o seu moço fizesse um juramento, ele disse: olha, jure para mim que você não vai casar o meu filho Isaac com uma mulher cananeia. Vai à casa dos meus parentes e busque uma mulher dos meus familiares para casar com meu filho. E aquele moço viaja. Uma jornada. Abraão não tinha mais disposição para fazer essa viagem junto. E o moço vai e traz Rebeca para Isaac. É preciso ter coragem. É preciso ter fé para atender o chamado de Deus. E existem outros homens, José, Moisés, a viagem que Moisés fez do Egito ao deserto de Midian, do deserto de Midian de volta para o Egito, para tirar de lá 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Sem contar mulheres e crianças, Moisés tirou 600 mil homens. Isso dá uma família básica para aqueles dias, mais de 1,5 milhão de pessoas seguindo Moisés, atravessando aquele mar vermelho. 1,5 milhão de pessoas, irmãos. Se você não tem fé, se você não está à disposição, a serviço de Deus, você não faz um negócio desse. Nós temos Davi, Elias, Eliseu, Daniel, José, marido de Maria, pai de Jesus, João Batista, os apóstolos, você, eu. Nós que atendemos o chamado de Deus, somos vasos de honra. Mas há vasos que são vasos de desonra. São pessoas que se opõem à vontade de Deus. Por exemplo, os moradores de Sodoma. Naqueles dias em que Deus destruiu Sodoma e Gomorra e livrou daquela cidade somente Ló e as suas 2 filhas. Ainda que Deus tivesse intenção de livrar Ló, a esposa e 2 filhas. Mas a esposa quis ser um vaso de desonra, a esposa de Ló. Faraó. E Faraó é um negócio interessante. Por quê? Deus pode, de um mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Deus tem poder sobre a massa para fazer dela o que ela quiser. Nós lendo o relato em Êxodo, nós vemos que por diversas vezes se repete que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas Deus não é bom? Deus é bom. Tudo que Deus faz não é bem? Tudo que Deus faz é bem. Então por que Deus não quebrantou o coração de Faraó? Para que Faraó libertasse o povo hebreu do Egito, com todos os despojos, com todos os bens, com todas as mulheres, com todas as crianças, todos os homens. Porque se fosse assim, irmãos, os relatos históricos seriam diferentes. Iam se dizer: o Deus do Egito, porque Faraó era um Deus no Egito, não era um homem comum. Faraó não era um homem, Faraó era um Deus. O Deus do Egito foi misericordioso e libertou o povo hebreu. E não ia receber a glória Deus. Por isso Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar aos egípcios que o Deus dos hebreus, um povo escravo, um povo pastor de ovelhas, um povo ignorante no que diz respeito às ciências, à cultura da época, tinha um Deus que podia endurecer o coração do povo mais poderoso. Faraó opôs-se à vontade de Deus e foi um vaso de ira, um vaso de desonra. Nós temos ainda Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nós temos ainda Naamã,
que era cônsul do Império Persa. Nós temos o rei Herodes. Todos esses homens, irmãos, não pense que Deus não estava no controle. Quando Herodes mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para menos, Deus estava no controle de tudo aquilo. Porque para isso mesmo Deus tinha preparado Herodes. Quando nós nos opomos à vontade de Deus, nós nos fazemos vasos de desonra. Mas nós que somos cristãos, não somos mais vasos de desonra. Nós passamos daquela qualidade de desonra, nós passamos da ira para a graça de Deus. Tanto o vaso de honra como o vaso de desonra são feitos a partir do mesmo barro, ou seja, todos os seres humanos pecadores. O barro é o mesmo. Você e o ímpio que ainda não se rendeu a Cristo são feitos da mesma coisa. Carne. Você e ele são pecadores. O que diferencia é o propósito que Deus tem utilizado a cada um. Porque o barro fala-nos de Adão, e Adão fala-nos do homem pecador. O vaso de honra e o vaso de desonra são feitos do mesmo barro. Mesmo os vasos de desonra são vasos preparados por Deus. E até eles servem para glorificar a Deus através da sua manifestação de justiça. Como nós vemos, por exemplo, no caso de Faraó, através dos sinais e prodígios que feriram o Egito, Deus foi engrandecido. Mas voltando aqui à passagem de Jeremias, eu quero dizer para vocês, nós somos vasos de honra. Nós somos vasos na mão do oleiro, para sermos trabalhados de acordo com a vontade do oleiro. E estar nas mãos do oleiro significa estar sendo transformado de acordo com a vontade do oleiro. Jeremias desce até a casa do oleiro e ele vê o oleiro trabalhando nas rodas. Eram 2 rodas. Uma roda que ficava embaixo nos pés do oleiro e um eixo que ligava a uma roda superior, onde ficava o barro. Isso fala para nós do quê? De dinâmica. Isso fala para nós do poder do Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos: vocês receberão a virtude do Espírito Santo para ser testemunha. A palavra virtude nesse texto de Atos dos Apóstolos, que é dinamis, fala para nós de dinâmica, de movimento, de trabalho. Não dá para ser vaso na mão do oleiro sentado numa cadeira esperando as coisas acontecerem. É preciso trabalhar, é preciso sair, é preciso ver os campos brancos, é preciso servir com serviço. Redundante, né? Mas tem gente que quer servir só com intenção, só com propostas. Deus precisa de vasos que sejam úteis, vasos que trabalhem. As rodas falam para nós de trabalho. Aquele oleiro estava trabalhando nas rodas e o vaso que estava na sua mão se quebrou. Isso fala da nossa imperfeição. Irmãos, nós somos imperfeitos. Israel não era um povo chamado, escolhido, eleito por Deus, santificado. Contudo, com o passar do tempo, Israel desviou-se de Deus. Israel não servia mais ao propósito de Deus. Israel era um vaso quebrado nas mãos do oleiro. Há um tempo atrás, a irmã Salete postou um vídeo de um senhorzinho fazendo um vaso na olaria. E ontem eu assisti de novo, por coincidência. Eu estava rodando e numa outra página, também de cristãos, tinha esse mesmo vídeo do senhorzinho fazendo vaso. E é tão bonito, irmãos. Porque você vê com quanta delicadeza ele pega uma massa bruta de vaso e faz uma peça finíssima. E parece uma loucura quando ele está moldando aquele vaso, ele fica fininho e comprido e de repente ele mete a mão dentro daquele vaso e faz uma forma maior na parte de baixo. Você fala, esse vaso vai quebrar, meu Deus. Israel quebrou na mão de Deus. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma promessa para aquele povo, para aquela nação de Israel.
e por causa da desobediência, aquele vaso se quebrou. Isso fala da nossa falha. Isso fala da nossa limitação. Às vezes, mesmo você conhecendo a vontade de Deus, mesmo você sabendo a palavra de Deus, reconhecendo as suas falhas, os seus erros, as suas limitações, você se quebra na mão do oleiro. Nesse momento, irmãos, se você é um vaso de honra, é aí que entra o mistério da visão. Como o vaso que ele fazia quebrou-se em suas mãos, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme lhe agradou. Deus tem o poder para pegar o homem pecador, o crente salvo, que erra, que falha, que não é perfeito, e fazer dele um vaso novo. Para que eu vou continuar sendo um vaso inútil, imprestável, quebrado, deformado, se eu posso dizer ao Senhor, Senhor, faça de mim um vaso novo? Essa oração é uma oração bonita, irmãos. Essa é uma oração que diz assim, Senhor, eu sou imperfeito, não tenho te agradado, não tenho servido para que eu preciso servir, não tenho trabalhado e eu preciso que o Senhor me transforme. A massa é a mesma, o Tiago é o mesmo, o José é o mesmo, o João é o mesmo, a Maria é a mesma, a Marta é a mesma, a Ana é a mesma. Mas o trabalho de Deus transforma aquele vaso quebrado num vaso novo, para a honra, para o serviço, à disposição do oleiro. E a pergunta que Deus faz para Jeremias não precisa ser respondida. Ele diz assim, olha Jeremias, não tenho eu poder de fazer também assim com vocês? Acaso vocês não são nas minhas mãos como o vaso é na mão desse oleiro? A resposta para essa pergunta é, sim, nós somos como esse vaso. Sim, o Senhor tem o poder de fazer de nós o que o Senhor quiser fazer de novo. Esse é o perdão contínuo de Deus, irmãos. Essa é a santificação contínua de Deus. Esse é o trabalho contínuo de Deus. Talvez você tenha se esquecido de Deus. Talvez você venha se esquecer de Deus num momento determinado da sua vida. Mas Deus não vai se esquecer de você. Se você é um vaso de honra, mesmo que se quebre, Deus tornará a fazer um vaso novo. Se você é um vaso chamado, eleito para servir, para trabalhar o propósito de Deus, mesmo que você se deforme, Deus vai fazer de você um vaso novo. E se quebrar, faz de novo. E se quebrar, faz de novo. Porque você é massa nas mãos de Deus. O oleiro quer trabalhar as nossas vidas. Mas nós não somos robôs. Mas nós não somos marionetes. Nós somos seres humanos. Nós somos vivos, nós temos vontade, nós temos desejos, nós temos concupiscências. E se eu não compartilhar com Deus esse desejo, então eu vou ser um vaso, eu vou ser um barro, uma argila. Você pega uma massa de argila e coloca em cima daquela roda, o que ela é? Nada. Ela é peso, ela é estorvo. No muito serve para segurar uma porta. Você precisa orar a Deus. Você precisa falar para Deus. Senhor, faz de mim um vaso novo. Você precisa. Porque Deus quis trabalhar Israel. Mas Israel não quis ser trabalhado. Jesus, quando chega em Jerusalém, antes da entrada triunfal, ele olha triste para aquela cidade e diz, ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, como a galinha, ajuntar os pintos debaixo das suas asas, acolher a vocês, mas vocês não quiseram. Deus não vai forçar a situação, irmãos. Quando você diz, Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu dono, o meu soberano, é porque você submete-se à soberania, ao senhorio de Cristo.
Paulo diz: eu sou cativo de Cristo, prisioneiro de Cristo. Paulo prendeu-se a Cristo para servir a vontade de Cristo. Você precisa responder ao chamado de Deus. Deus chamou a Noé, Deus chamou a Abraão, Deus chamou a Moisés, Deus chamou a Davi, Deus chamou a João Batista, Deus chama a mim, Deus chama a você, e nós precisamos responder: eis-me aqui, Senhor. Como vasos na mão do oleiro. Sua vida está assim hoje, irmão? Sua vida está como um vaso nas mãos do oleiro? Você está disposto a ser moldado por Deus conforme o propósito de Deus? Se Ele precisa de um vaso maior, você está disposto a ser dilatado? Se Ele precisa de um vaso menor, você está disposto a ser comprimido? Se Ele precisa de um vaso mais resistente, você está disposto a ser curado no fogo por mais tempo? Ou não: Senhor, eu quero ser um jarro, se não for para ser um jarro, eu não quero ser nada. Senhor, eu quero ser uma panela, se não for para ser uma panela, eu não quero ser nada. Senhor, eu quero ser uma travessa, se não for para ser uma travessa, eu não quero ser nada. Você sabe os planos de Deus para a sua vida? Na palavra? Está disposto a obedecer os planos de Deus? Ou você está, e eu vou dizer para você, infelizmente, em vão, lutando contra os planos de Deus? Porque mesmo que os seus planos sejam nobres e altruístas, se não forem os de Deus, não se cumprirão. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sim. Pecou. Sim. Deus restaurou também. Ele disse: não é justo. O rei dorme numa casa de tijolos e a arca do meu Deus dorme numa tenda. Eu vou fazer um templo para Deus. Um lugar para ser chamado pelo nome do Senhor e para que todos os povos da terra saibam que há um Deus em Israel. E Deus chega para Davi e fala: olha, Davi, são boas as suas intenções, mas você não vai edificar uma casa para mim. Mas o seu filho Salomão vai. Hoje, irmãos, se um crente tem um plano, tem um projeto, se um crente tem uma intenção, principalmente falando em termos materiais, e é frustrado por Deus, e Deus escolhe outro irmão qualquer para honrar naquele propósito, é mais fácil uma inveja se levantar do que um glória a Deus pela vida daquela pessoa. Mas Davi o que fez? Tudo bem, Senhor, o meu filho Salomão vai edificar, mas eu vou ajudá-lo. Então eu vou entesourar madeira, então eu vou entesourar ouro, então eu vou entesourar prata, cobre, ferro, sem número, para que Salomão faça uma casa. E quando Salomão edificou aquele templo, ele foi chamado Templo de Davi? Mesmo com Davi tendo separado madeira, ouro, ferro, cobre, prata? Não, foi chamado Templo de Salomão. Mas Davi obedeceu. Davi serviu a Deus como utensílio que Deus queria que ele servisse. Nós temos que ter convicção, irmãos, em primeiro lugar, que nós somos vasos de honra. Se você não é vaso de honra, tem que ser vaso de honra. Tem que nascer de novo. Precisa converter-se à vontade de Deus. E tendo a convicção de que somos vasos de honra, Deus deve fazer de nós segundo a sua vontade. Deve-se dar a liberdade a Deus para que Ele faça em nós os seus planos. Do contrário, nós seremos vasos de ira, vasos de desonra. E eu quero ser um vaso de misericórdia. Eu quero ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Se nós formos vasos de ira, meus irmãos, o que espera a nós é sermos amontoados num monturo de cacos. Mas se nós formos vasos de honra, então nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. E nós faremos a vontade de Deus. E o nome de Deus será glorificado através do nosso serviço. Amém? Feche os seus olhos.
Curva a sua cabeça. Eleva o seu pensamento a Deus nesse propósito, nesse sentido. E fale com Ele as coisas que precisam ser amoldadas na sua vida. E fale para Ele do teu temperamento que precisa ser transformado. E fale para Ele das suas atitudes que precisam ser moldadas. E fale para Ele dos seus sentimentos que precisam ser controlados pelas mãos dEle. E fale para Ele dos seus desejos, das suas concupiscências, das suas tentações que precisam ser controladas por Deus, dos seus planos, dos seus projetos que devem ser dirigidos por Deus. Você deve estar nas mãos do oleiro. Fale com Ele neste momento. Pai, no nome de Jesus, Senhor, está diante de Ti a Tua igreja, e nós somos aqui diante de Ti, Senhor, essa noite como vasos nas Tuas mãos, como barro que está sob o Teu domínio, Senhor. Nós não queremos servir os nossos próprios objetivos, os nossos próprios propósitos, se eles não refletirem a Tua vontade. Senhor, nós ainda somos imperfeitos. Senhor, nós precisamos ser trabalhados constantemente. Senhor, muitas vezes nós temos nos deformados e quebrados nas Tuas mãos, mas faz de nós, Senhor, um vaso novo. Transforma o nosso coração, transforma o nosso íntimo, o nosso ser, molda o nosso caráter, Senhor. Molda, ó Deus, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos segundo a Tua vontade, ó Pai. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres úteis, dispostos a servir. Trabalha conosco no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos do Teu precioso óleo. Faz de nós, Senhor, úteis na vida daquelas pessoas que também nos cercam, servindo a Ti através, ó Deus, do serviço, da humildade, através, Senhor, das obras da fé. Faz de nós, Senhor, um vaso novo. Quebra-nos, transforma-nos. Nós não queremos mais ser vasos de desonra. Nós não queremos nunca mais ser vasos de ira. Mas nós queremos ser vasos de misericórdia. Nós queremos ser vasos de honra. Nas Tuas mãos, meu Deus, o Senhor tem poder sobre as nossas vidas. Faz em nós a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.